Bom, pessoal, então o Up TSI aí, já passando dos 15 mil quilômetros, nós colocamos ele numa situação aí de subir um barranco e foi bem difícil, porque descer aí é obviamente, né, todo santo ajuda. Agora na subida vocês vão ver o que aconteceu, foi bem difícil, isso porque estava seco, quer ver? Vamos ver aí como é que foi subir isso que a gente acabou de descer. Não sei o que acontece. Não vai. O carro não vai. Não vai. A embreagem está indo pro saco e o carro não sobe. Ai. Agora vai. Agora foi. Bom, pessoal, então vocês viram aí, né, o Up TSI realmente, quando ele é submetido a um aclive muito acentuado, o pneu acaba deslizando bastante, então você tem que vir embalado, porque senão realmente é complicado. Agora, se tivesse molhado aquela pista, ele não ia subir, é bem claro isso, tá? O carro não é feito para isso, mas enfim. Vamos fazer mais algumas considerações sobre o teste de longa duração do Up TSI. Bom, pessoal, então o Up aí, TSI, teste de longa duração do Carblog, vocês viram aí que a gente já andou judiando dele, né? Foi meio difícil subir aquela aclive de terra, né? O controle de tração entra e meio que, para ele não deixar o carro patinar, o controle de tração entra e tira a tração do carro e você acaba não conseguindo subir, né? E aí eu descobri que a gente consegue subir só se tem que vir embalado, né? Aí você consegue. Agora naquela via lá se tiver molhado, aí não vai subir nem a pau. Mas ali acho que só 4x4 para subir molhado, né? Seco tem que tomar cuidado, mas consegue. Tem que ter alguma técnica, né? O Up, a gente teve os problemas que a gente relatou no último vídeo, né? O problema dos freios, que a gente ainda não levou na concessionária, mas incrivelmente parou de acontecer. Eu venho reparando, mesmo de manhã, na hora que eu ligo o carro, saio, não aparece, aquele barulho das pastilhas não acontece mais. A seta ainda está com problema, mas infelizmente ainda não tive tempo de levar para consertar. E, bom, basicamente era isso, né?
Então um problema se resolveu, o outro que a seta ainda está o problema, né? É só a dianteira. Então, enfim, a hora que a gente tiver um tempo a gente vai levar na concessionária, mas acho que vai ser essa semana. Com relação ao consumo, ele melhorou. Eu fiz duas medições, uma eu consegui 18,6 em percurso 50% de estrada e 50% de cidade, mas eu acho que o cara deu uma errada, colocou um pouco menos do que eventualmente caberia, né? Aí na medição subsequente deu 15,8. Então, assim, a média aí subiu, né? Se você pegar 15,8 mais 18,6 dividido por 2 aí, põe 1,5, né, em cima, né? Dá uma diferença de 3 dividido por 2, 1,5 em cima de 15,8 dá 16,8, dá 17,3 mais ou menos. Então a gente está com uma média aí boa. A gente conseguiu aí ao longo dos últimos 2.500 km uma média de 17,5 km por litro de gasolina. Quer dizer, é excelente, excelente. Mostrando que o Up TSI ele vai ficando até mais econômico, porque o recorde que a gente tinha conseguido bater era 16,2. Agora a gente está conseguindo uma média de 2 tanques 17,3 km por litro. Então eu acho que está excelente, excelente mesmo, e fica claro que o carro realmente é bem econômico, porque você anda muito e o ponteiro demora pra caramba pra cair. Então essa é uma característica super legal do Up, realmente a economia dele. E a questão, o desempenho não muda nada, né? O carro, mesmo com todos esses, mesmo a gente judiando dele, mesmo colocando, e aí vocês já viram, a gente já colocou em lugares bem complicados, piso que bate em tudo com regular e tal, e mesmo assim ele continua absolutamente íntegro. Você passa em rua de paralelepípedo, não houve nada. Então uma coisa que a gente sempre fala nos artigos e tal, que realmente a construção, mesmo o painel sendo inteirinho de plástico duro, mas ele tem montagens, né? Os parafusos as buchas são de alta pressão, parafusos específicos exatamente para não ter problema, né? Para não ter problema mesmo, para não aparecer peças soltas com o passar do tempo, como você vê em outros carros, né? O K nosso mesmo, com 3.000 km estava cheio de barulho, entendeu? Nem em outros carros da Volkswagen às vezes você consegue esse nível de construção. Então o carro realmente, apesar você vê que mesmo você não tem o painel emborrachado, né, como que são os carros de luxo, porém, mesmo sem esse tipo de requinte, com um projeto bem feito, com buchas de alta pressão que são usadas no Up, acho que é o único carro assim popular que eu conheço que é usado, você fica com o interior absolutamente íntegro, sem barulho nem nada, com o carro como se fosse 0 km, mesmo depois de ter andado por mais de 15.000 km e judiando do carro, entendeu? Então isso é uma característica que é bem legal no Up, bem legal mesmo. Então a única coisa que a gente acha é que falta, realmente falta um câmbio automático, falta um descansa-braço aqui, poderia tem no Citigo, né? Falta os vidros elétricos nos bancos, para os vidros traseiros, né? Isso aí, na realidade, é porque a adaptação do Up para o Brasil, o Up na Europa, o vidro traseiro não desce, né? Ele é um vidro traseiro basculante, mesmo na versão de 4 portas. Aí nesse modelo brasileiro, a Volkswagen optou por fazer o vidro descer, né? Um vidro que desce, normalmente. Só que aí, como o projeto do carro não tem o chicote específico para o vidro elétrico traseiro, acabou que não tem. Eu não sei se isso vai, mas eu acho interessante que todo o vídeo que a gente coloca, ou artigo, o pessoal sempre fala isso como se fosse a coisa mais importante do mundo, o vidro elétrico os 2 vidros elétricos traseiros. Na minha opinião, isso é uma besteira. Não é por isso aí, se ter ou não ter, para mim é irrelevante. Isso aí não deixa o carro melhor ou pior. É lógico que seria melhor se tivesse, mas eu acho interessante como as pessoas dão valor à bobagem, né? Isso é bobagem. Se o carro tem vidro elétrico atrás ou não, isso é irrelevante, né? Você tem que analisar o contexto geral, e o contexto geral do Up é fantástico.
Outras coisas que eu vejo as pessoas falando é com relação ao interior, que é muito simples. Pô, eu sinceramente, se não for, o interior do Up, ele tem um desenho que, na minha opinião, é o melhor dos compactos. A ergonomia é perfeita. O pessoal fala que você não consegue, mas aqui, eu tô aqui com a mão na direção, eu consigo acessar os comandos do rádio, volume do rádio, e consigo acessar aqui a seleção das tanto das músicas quanto das estações de rádio, sem tirar a mão do volante, entendeu? Então o pessoal fala que não consegue, mas eu consigo, ele não tem Outra coisa, os comandos são absolutamente suaves, você não ouve barulho nem nada, é uma suavidade, né? O painel aqui, ó, sem eu desencostar a costa, sem eu tirar a costa do volante, do encosto, eu tenho acesso a todos os comandos aqui. É uma ergonomia, pô, perfeita, né? Coisa que você não vê no HB20, que todo mundo fala super bem. O HB20 tem um painel longe pra caramba, e aí você, toda hora que você tem que acessar os comandos de ar-condicionado do rádio, você tem que deslocar o seu corpo. Então acaba, isso gera um problema de segurança. Então, enfim, porque você acaba se distraindo, né? Então, sabe, o interior do Up, pessoal, é um dos interiores mais bem projetados entre os carros compactos que eu já vi. Ele é muito melhor projetado, o interior dele é melhor que o do Fox. O pessoal acha o interior do Fox muito lindo e maravilhoso, porque ele tem aquele monte de reloginho, de botãozinho, de luzinha, mas o interior do Up é onde você mostra a genialidade do projeto, né? Você fazer uma coisa simples e eficiente, né? É lógico que quem gosta aquele painel lá do HB20 cheio de luz azul, tudo bem, tem gente que gosta, mas aquilo lá não é uma coisa funcional, sabe? Funcionalidade é isso aqui. Isso aqui é um bom projeto, né? Então o projeto do interior do Up é uma das aspectos melhores desse carro, né? Tudo funciona muito bem, as saídas de ar, o ar-condicionado, tudo. E externamente também as linhas são muito bem resolvidas, muito bem agradáveis e harmoniosas. E um aspecto, né? Ele tem uma frente muito curta, então ele acaba tendo muito espaço interno. O espaço interno aqui na dianteira é fantástico. Então, eu acho que é importante a gente dar valor, saber analisar o que é o carro. Acho que o Up é um carro tão avançado para o público, para o qual ele está direcionado, que as pessoas não entendem. Olha nesse interior simples e acha que é pobre. Não é. Você conseguir desenvolver um interior nesse nível aqui, isso aqui tem muito trabalho de engenharia para você conseguir fazer isso aqui, entendeu? Que é um interior simples e absolutamente eficiente, ergonômico, num espaço reduzido, né? Então, um interior que não cansa. E outra, em posição de dirigir também, você vê como que bom projeto, ele é pensado em todos os detalhes, não só na questão da ergonomia, que é perfeita, né, mas também uma ótima altura aqui. Então você tem o banco, que você consegue controlar a altura de forma milimétrica, e o volante também. Então a posição de dirigir sempre você encontra nesse carro. Então realmente o interior do Up é uma das melhores aspectos dele, tá? As pessoas não entendem, falam que o interior é pobre e tal. Se você comparar, o interior do Up é melhor, muito melhor do que o do HB20 projeto, em termos de projeto. Ele é muito melhor que o interior do HB20, do Fox, do Gol nem se compara. Cá, então, pelo amor de Deus, porque o interior do carro ali é muito mal projetado mesmo, tanto em termos de construção quanto em termos de design aqui interno, né? Esse é o melhor, entre os carros compactos, o Up tem o melhor interior de todos, disparado, né? E uma das grandes vantagens é o fato dele ser simples. Então é isso, pessoal, é isso aí, nossas considerações sobre o Up aí com 15 mil quilômetros.